Olá pessoal, nessa aula a gente avança com mais uma classe de moléculas biológicas, que é o grupo dos lipídios. Então vamos lá. Os lipídios eles constituem um grupo que é bastante amplo e variado. Se caracteriza pela presença de grupos hidrofóbicos, que funcionam como, digamos assim, um contraponto em um universo essencialmente aquoso. O que eu quero dizer com isso? O comportamento que essas moléculas apresentam em água, que é decorrente principalmente da presença de longas cadeias de carbonos altamente reduzidas e também a presença de outros grupos complexos que podem ter polaridade, etc., faz com que os lipídios eles tenham funções muito cruciais nesse contexto de delimitação daquilo que é dentro em relação àquilo que é fora da célula. Então, assim, nesse contexto de interface. Então, os processos de troca de matéria e energia, armazenamento e sinalização são geralmente mediados por lipídios. Então, eles representam a principal forma de armazenamento de energia, principalmente energia a longo prazo. Formam as estruturas das membranas, das vesículas, das micelas, ancoram outras moléculas nessas membranas, carboidratos, proteínas, executam processos de biosinalização, hormonal, parácrina, autócrina, também são importantes sinalizadores intracelulares, atuando como segundos mensageiros a partir de um estímulo, em resposta a um estímulo externo, como de um hormônio. Também estão envolvidos em muitos processos adaptativos ecológicos. Boa parte dos metabólitos secundários de plantas envolvidos, por exemplo, na anti-herbivoria, contra predadores, contra estresse abiótico, como estresse oxidativo, enfim. Muitos desses processos são mediados por moléculas lipídicas e derivados. Também moléculas de atração de polinizadores, dispersão de sementes, atração de dispersores, enfim. E também eles estão envolvidos no transporte de elétrons e como coenzimas em reações de oxirredução, principalmente associadas ao metabolismo energético. Essa questão da delimitação daquilo que é dentro em relação àquilo que está fora parece uma bobagem, parece uma discussão trivial, mas é uma questão fundamental que, se a gente for parar para pensar, foi um evento crucial que permitiu o fato da evolução biótica poder acontecer de uma forma separada ou à parte da evolução abiótica. Então, o surgimento das primeiras membranas está na base daquilo que permitiu a compartimentalização de reações e de condições em um ambiente separado, que é uma questão extremamente importante para o surgimento de um novo sistema, como um sistema biológico. Então, a vida ela certamente surgiu na água, né? E a presença de unidades rudimentares de cadeias hidrofóbicas, ainda nesse contexto abiótico, tendiam, obviamente, a se agregar, como a gente sabe, de modo a desorganizar essas interações altamente ordenadas da água em torno de cada uma dessas moléculas separadamente. Então, a gente sabe que essa ordenação da água em torno de cada molécula separada dessa é extremamente desfavorável termodinamicamente. Então, essas moléculas vão tender a se aproximar às hidrofóbicas, fazendo interações hidrofóbicas, justamente desorganizando essa água ao redor. Então, é por isso que gotículas de óleo em água, elas vão sempre tender a coalescer, se juntar e formar uma gota maior. E a interação entre essas moléculas do óleo vão fazer com que ela se aproxime ainda mais e forme uma fase separada. Então, agora pensem nessas unidades contendo um grupozinho, uma extremidadezinha aqui com a capacidade de interagir com a água, um grupo polar na extremidade.
Essa foi a condição em que a estrutura de uma membrana biológica espontaneamente pôde se montar pela primeira vez, né? Então, formando a famosa bicamada, né? Que é representada. E aqui a visão de microscopia. Então, por quê? Porque as cabeças polares vão ficar voltadas para a água e as caudas apolares interagindo entre si. Então, é interessante como o efeito acumulado de propriedades tão simples, né, nessa relação de moléculas hidrofóbicas com a água foi o que permitiu o advento de algo tão sofisticado, né? E também com diversas aplicações biotecnológicas. Vocês já devem ter ouvido falar nos lipossomos, como nanocarreadores para o encapsulamento de drogas, por exemplo, ou outras moléculas, né? Dei uma pesquisada sobre isso, é um assunto muito interessante. Aqui alguns exemplos de onde a gente pode encontrar os lipídios nos organismos, né? Eles são as nossas reservas energéticas a longo prazo, né? Na forma de triacilglicerídeos que compõem os nosso tecido adiposo, nas sementes, em frutas oleaginosas dos vegetais, constituem a base das membranas biológicas, né, com fosfolipídios e colesterol, e também ancorando outras moléculas, como proteínas. Na cera, por exemplo, dos favos de mel das colmeias das abelhas, mas também nas ceras de outros organismos, né, que usam para impermeabilização, como a cutícula na planta, e também lubrificação, enfim. Na sinalização da resposta inflamatória, associados aí a dor, febre, vasodilatação, contração muscular, coagulação, eu estou falando das prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos, nos hormônios, esteroides, como por exemplo a testosterona e o estrogênio e outros, na bainha de mielina, que recobre os neurônios, né, isolando os axônios, extremamente importantes para a transmissão do impulso nervoso de forma adequada. Na membrana interna das mitocôndrias, como carregadores de elétrons, né, entre os citocromos, no contexto da cadeia transportadora de elétrons. Vocês vão ver na parte de metabolismo energético, falando da ubiquinona. Na molécula de clorofila, aqui nessa região, que é a porção fitol, e também presente em outros pigmentos. Nos metabólitos secundários diversos, né, os mecanismos de defesa, aqui, por exemplo, no látex, né, feito de isoprenos e também de outras substâncias. Nos terpenos, que também são isoprenoides, né, óleos essenciais e outros metabólitos envolvidos por exemplo, anti-herbivoria e contra parasitas. Nesse caso aqui, essa planta bonitinha que vocês estão vendo, ela produz um veneno extremamente poderoso, que é a cicuta. Aqui algumas sugestões de temas envolvidos com os lipídios e importância para o contexto biotecnológico, né? Aplicações de lipossomos como nanocarreadores de drogas, que eu já falei, aplicações de surfactantes, um tema muito interessante e importante para contexto de prospecção microbiológica. Tem muita gente que estuda isso na UFC. Tem aplicações aí para o contexto ambiental. A importância dos lipídios para essas indústrias, né? Aqui, no caso, em relação ao passado, eu acrescentei látex, indústria de látex e lubrificantes biodiesel. As outras elas também tinham na de carboidratos. A importância dos metabólitos secundários para a biotecnologia e a importância médica e nutricional, né, nas dislipidemias. A UFC ela tem muita pesquisa com mamona, pinhão manso, acho que carnaúba também, Calotropis procera, que é uma laticífera, acho que cera de abelha, o pessoal lá da zootecnia, enfim, muita coisa legal. Então, alguns fatos gerais sobre os lipídios.
A característica mais marcante que eles têm em comum é realmente a hidrofobicidade, né, o fato de serem insolúveis em água. Embora eles sejam bastante variáveis e possam ter outras porções que tragam propriedades distintas de polaridade para a molécula, mas eles sempre vão ter grandes porções hidrofóbicas. O que caracteriza essa insolubilidade em água é o fato de eles apresentarem essas cadeias carbônicas geralmente muito longas e extremamente reduzidas, né? Como a gente vê nos hidrocarbonetos, que representam a função orgânica que é formada apenas por carbonos e hidrogênios, e é a forma em que os carbonos estão no estado mais reduzido. Então, a partir dessa base hidrofóbica, como eu falei, eles vão poder conter outros grupos que vão trazer outras propriedades, trazendo cargas, por exemplo. E polos. Né? E aí é isso que faz com que eles tenham outra característica marcante que muitos lipídios têm, que é o fato de eles serem anfifílicos, que é justamente isso que permite que eles atuem como surfactantes, né, como sabões, por exemplo. Porque tem porções extremamente hidrofóbicas, mas com extremidades ou cabeças, digamos assim, polares, tendo então a possibilidade de interagir com a água em algum nível. Então, das funções eu já falei, praticamente todas. Acho que faltou comentar que eles podem funcionar também como chaperones, ajudando no enovelamento correto de proteínas de membrana. E eles também podem funcionar como emulsificantes durante a digestão, ajudando a formar colóides que possam ser absorvidos no intestino. Né? Os sais biliares eles são formados a partir de colesterol. Tipos gerais de lipídios. Na verdade, essa não é uma maneira oficial ou perfeita de dividir os lipídios em grupos ou classes. Os lipídios nem sempre vão ter unidades exatas, bem definidas, né, como em outras macromoléculas, né, como os aminoácidos para as proteínas, os monossacarídeos para os carboidratos, enfim. Então eles vão poder ser agrupados por diferentes critérios, né, mas de maneira geral, eu acho que dá para distinguir essas 7 categorias, aqui, 7 tipos gerais, pelo menos estruturalmente. Né? Então, os ácidos graxos são as unidades mais simples que compõem outros tipos de lipídios. Os triacilglicerídeos, as ceras, os glicerofosfolipídios, os esfingolipídios, os esteroides ou esteróis e os isoprenos ou isoprenóides. A forma mais simples dos lipídios são os ácidos graxos, mais simples no sentido de unidades funcionais mais simples. Os ácidos graxos eles já vão ter por si só função, né? Então eles são os substratos do metabolismo energético de oxidação de lipídios, mas eles também compõem outros lípides mais complexos, né, como no caso dos lípides de armazenamento de energia e os lípides que compõem a membrana. São formados por ácidos graxos. Os ácidos graxos eles são ácidos carboxílicos, oriundos de hidrocarbonetos, de 4 a 36 carbonos na cadeia. Então aqui a apresentação da cadeia carbonada, né, longa, e a cabeça carboxílica, que é desprotonada em pH fisiológico, né, uma carga negativa, no grupo carboxílico. Esses ácidos carboxílicos, esses ácidos graxos, eles podem ser completamente saturados ou apresentarem insaturações, né? Então, os saturados vão ter só ligações simples entre os carbonos na cadeia hidrocarbonada, e os insaturados podem apresentar uma ou mais ligações duplas. Isso é importante para o tipo de interação intermolecular que essas unidades vão fazer. Então, como a gente viu lá no início da apresentação, falando da membrana, a gente sabe que em água essas unidades elas vão interagir umas com as outras, vão tentar se esconder da água, digamos assim, e vão se aproximar. No caso dos ácidos graxos saturados, completamente saturados, como existe uma rotação livre entre as ligações,
os grupos eles vão conseguir se posicionar de uma forma que a interação entre as cadeias ela é muito mais justaposta, né? Elas vão se dar de forma estendida e reta, de modo que cada cadeia vai interagir em toda a sua extensão uma com a outra, causando um empacotamento mais intenso digamos assim, mais com forças mais fortes de interação, né? Aqui são forças de Van der Waals, forças hidrofóbicas que estão atuando, do que se a gente comparar com o que acontece com as interações entre ácidos graxos de cadeias insaturadas, contendo saturações. Isso fica bem claro aqui nessa imagem, porque a presença de insaturações causam uma dobra na cadeia que atrapalha essa interação. E o mais importante é que, como a ligação é dupla, vocês sabem que não existe rotação livre em ligações duplas. Então, mesmo que haja uma tendência a formar essas interações hidrofóbicas aqui, o fato de essas cadeias serem muito mais rígidas, elas não conseguem se alterar o suficiente para poderem estabelecer interações como as que acontecem com as cadeias saturadas. Isso vai refletir nas propriedades físicas que os lipídios constituídos por ácidos graxos saturados ou insaturados vão apresentar. Vocês devem saber que os lipídios de armazenamento dos animais, né, são constituídos principalmente de ácidos graxos de cadeia saturada, né, são as gorduras saturadas. E é por isso que em temperatura ambiente eles são sólidos, né. Já os vegetais, eles vão ter principalmente lipídios com ácidos graxos insaturados, o que faz com que essas interações sejam mais fracas. Por isso eles são líquidos em temperatura ambiente, ou aproximadamente líquidos. Você vai precisar de muito mais energia para desfazer essas interações do que para desfazer essas, né? Então, quanto à insaturação, os ácidos graxos eles podem ser isômeros geométricos, porque os hidrogênios ligados aos carbonos sp2 que fazem as ligações duplas, eles podem estar do mesmo lado, formando o isômero cis, que é a forma que tem a cadeia dobrada, como eu tinha mostrado, ou eles podem estar em lados opostos, né, esses hidrogênios, formando o isômero trans, que é uma forma de cadeia estendida muito parecida com a cadeia de carbonos saturados. Naturalmente, a ocorrência majoritária é a de poliinsaturados e insaturados na forma cis, né, ou seja, com essa dobra, mas mais raramente eles podem ocorrer também no leite ou na carne de alguns animais, devido à fermentação no rumen. Mas a forma trans dos ácidos graxos ela ocorre principalmente em decorrência do processo industrial de hidrogenação parcial de óleos vegetais, né, formando as gorduras vegetais e as margarinas, que é um processo que é feito para poder dar maior capacidade de resistência à oxidação e resistência a altas temperaturas, né, que a indústria precisa, mas acaba também gerando um pouco dessa forma trans. E qual é o problema, né? O problema é que, assim como a gordura saturada, essa forma estendida ela tende a se empacotar de uma forma muito mais eficiente. E por isso e por outros motivos, esses dois tipos de gordura eles tendem a se acumular na parede dos vasos quando eles são consumidos em excesso, formando placas de ateromas, né, que estão associadas aí a processos inflamatórios que vão se acumulando e podem causar acidentes vasculares, né, podem causar bloqueio e rompimento. Então, são prejudiciais para a saúde vascular. Tanto que essa é uma preocupação em relação à indústria alimentícia de especificar a ausência ou presença mínima dessa forma trans das gorduras. Mas as frituras elas acabam tendo em alguma medida, as frituras em gorduras vegetais, em margarina, acabam tendo a forma trans em alguma medida. A nomenclatura padrão dos ácidos graxos ela é feita da seguinte maneira: você tem que numerar
os carbonos, primeiramente, sempre começando do carbono da carboxila, ele é o carbono 1. Então você vai dar o número de carbonos da cadeia, primeiramente, aí você tem 18 carbonos. Então, 18, 2 pontos, aí você vai dar o número de insaturações. Se não houver insaturações, 0. Nesse caso, tem uma, então 1. E você vai especificar onde estão essas insaturações. Abre parênteses, delta, e sobrescrito você vai dar o número do carbono envolvido na ligação insaturada, ligação dupla, né? No caso, sempre o carbono de numeração menor. Então a ligação está entre o 9 e o 10, então aqui, o 9. Então esse é o ácido cis 9 octadecanoico, né? Tem 18 carbonos. A maioria das insaturações naturalmente ocorrem no carbono 9, 12 ou 15. Essa daqui é uma exceção, né? Você tem aqui saturações ocorrendo entre os 5 e o 6, entre o 11 e o 12, 14 e 15, 17 e 18, né? Realmente uma exceção. Existe uma outra forma de designar a cadeia carbônica, a partir de letras gregas, né? No caso, o carbono alfa, ele vai ser o carbono 2, que é o que está ligado ao carbono da carboxila. Então cuidado com isso, essa conversão também volta nos aminoácidos. Esse é o carbono beta. Quando vocês forem estudar metabolismo energético, oxidação de lipídios, vão ver que a oxidação de lipídios é chamada beta-oxidação, que acontece nas mitocôndrias, justamente porque a ligação quebrada é essa entre o alfa e o beta, porque os lipídios eles vão sendo arrancados de 2 em 2, em grupos acetil. A síntese também é feita de 2 em 2, né, no citoplasma, e é por isso que as cadeias elas são pares, né, no mínimo 12, no máximo 24. Né? Esse daqui é o ácido láurico e esse daqui é o ácido lignocérico. Essa tabela ela traz alguns dos principais ácidos graxos que ocorrem naturalmente. Quanto às insaturações, existe uma outra forma também de dar nome, outra forma de numerar, inclusive, que é a chamada forma ômega. Então, ao invés de você contar do lado da carboxila, você começa a contar já a partir da extremidade oposta, né, desse grupo metila. Você vai dar o nome, vai chamar esse carbono de carbono ômega e ele vai ser o carbono 1. Então, a partir dessa numeração, você vai dizer ômega e o número onde está em saturação. Então, ômega 3, ômega 6, ômega 9 e assim por diante. Mesmo que a cadeia seja poliinsaturada e ela tenha, por exemplo, a insaturação no 3, no 6 no 9, você sempre vai dar o nome em relação à primeira insaturação que aparece a partir da extremidade 1, porque ela é a mais importante. Então esse é um ômega 3. Tá? Esses ácidos graxos insaturados e poliinsaturados são extremamente importantes na nossa dieta. Embora a gente não tenha as enzimas que conseguem gerar a maioria dessas insaturações, geralmente são plantas que fazem isso, a gente precisa consumi-las. Então existem os ácidos graxos essenciais que precisam ser consumidos na dieta, e a partir deles a gente consegue produzir outros, né? Modificá-los, e outros insaturados que a gente sim precisa bastante em várias estruturas. Então um deles é o ácido alfa-linolênico, que é um ácido graxo essencial que a gente precisa consumir. Um parâmetro nutricional importante é a proporção desses insaturados, né, do ômega 3 e o ômega 6. A gente tem que ter sempre uma relação entre de 1 para 1 a 1 para 4. Né? 1 de ômega 6 para 1 de ômega 3 para 4 de ômega 6 no máximo. O livro ele traz a informação de que os americanos, por exemplo, eles têm 10 de ômega 6 para 1 de ômega 3 e de 10 a 30, né, a mais dessa proporção. Então isso tem a ver com o tipo de alimentação baseada em fast food que eles têm, né, frituras. Isso está na base de muitos problemas cardiovasculares associados a esse desbalanço lipídico. O porquê do ômega 3 ter essa capacidade aí mais cardio-vasoprotetora é uma questão interessante para a gente dar uma pesquisada.
A tabela aqui ela traz ainda mais algumas informações interessantes, é aquilo que eu tinha falado, que o ponto de fusão ele vai ser influenciado pelo tamanho da cadeia e também pelas insaturações. Então, por exemplo, esse daqui, que é uma cadeia de 12 carbonos, tem um ponto de fusão de 44 graus Celsius, a gente vai para uma de 24, já vai ter 86, né? Então, cadeia maior ponto de fusão, aquelas interações que eu mostrei no início. Da mesma forma, quanto mais insaturações, olha, todas essas insaturações aqui e um ponto de fusão bem baixo, porque as interações são menores entre as cadeias insaturadas. E a solubilidade também é influenciada pelo tamanho da cadeia, né? Então, a gente vê que quanto maior a cadeia, menor a solubilidade em água, que já é normalmente baixa. Mas ácidos graxos pequenos, por conta do fato da carboxila em pH 7 estar desprotonado, né, ter aquela carga negativa, eles conseguem ainda ter uma certa solubilidade em água.